Aleluia. Senhor Jesus, precisamos de Ti, ó Espírito Santo, que a Tua glória pare sobre este lugar, que eu diminua e que Tu cresça, Senhor, que eu desapareça, mas que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, e que eles possam ouvir a Sua palavra, guardar em seu coração e praticar, Senhor, para que a Tua justiça seja feita, para que o Teu reino venha sobre eles, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 13. Amém? Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Vou ler novamente. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés, que ele foi escondido, depois foi colocado no cestinho, no rio Nilo, e foi criado pela filha de Faraó, né? E depois que ele acaba matando aquele egípcio, ele acaba fugindo para o deserto. Porque Deus, ele sempre vai achar um meio para se encontrar conosco. E no deserto sempre havia sarças que pegavam fogo, até mesmo pelo calor do deserto. Então era comum que as plantas, as sarças, elas se queimassem. Mas Moisés, ele teve uma visão ali, de uma sarça que estava se queimando, mas não se consumia. E ele olhou, ele falou: tem algo diferente aqui. Porque Deus sempre ele vai achar um modo para se apresentar a nós. Um meio para falar conosco. E o meio que ele achou ali para falar com Moisés foi através daquela sarça. E Deus disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar onde você está é santo. E Deus fala para ele que ele vai ter que ir até lá no Egito e falar que vai tirar, Deus vai libertar aquele povo. Então ele faz essa pergunta: mas o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Porque, irmãos, até uma certa idade ele conviveu com os pais dele. E com certeza os pais dele contavam as histórias bíblicas para ele. Falava para ele de Abraão, falava de Jacó e falava das histórias. E falava que, Israel, nós temos um Deus, viu, Moisés? Você serve a esse Deus. E todo o ensinamento que eles puderam dar para ele, com certeza. E saiba que quando você coloca o ensinamento na vida do seu filho, desde pequeno, irmãos, aquilo vai ficar gravado dentro dele. Aquilo vai ficar lá dentro do coração dele. Ainda que um dia ele se afaste, ou um dia ele diga que eu não creio em Deus, mas aquela palavra vai permanecer nele. E a palavra de Deus estava incrustada ali dentro do coração de Moisés. E ele foi para ser criado lá no Egito. E Moisés provavelmente ia ser um faraó. Ele ia ter um grande poder, ele ia ter um grande cargo, ele ia ter coisas grandiosas, porque o Egito nessa época era o reino mais poderoso sobre a terra. Seria hoje você ser levado para ir lá para a Casa Branca, morar lá com o Donald Trump. Seria isso. E ele foi para lá, mas ele tinha ainda aquela palavra dentro do coração dele,
que havia um Deus. Só que quando ele chegou lá no Egito eles tinham vários deuses. Era gato que era Deus, era cobra que era Deus, tudo era Deus lá. Tudo eles faziam de Deus. E quando ele vê aquela sarça, ele fala: quem é que fala comigo? E Deus fala: eu sou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele só em ser, ele já expressa toda a sua glória. Eu sou Davi, eu sou Moisés. Por quê? Eu não preciso explicar quem eu sou. Eu sou e ponto final. Eu sou o único Deus. E você agora vai me conhecer. E chega um tempo na nossa vida que nós precisamos conhecer esse Deus mais intimamente. E Deus, ele age em formas, em coisas para que a gente o conheça. E a gente precisa estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente ligada com Deus, para nós entendermos quando Deus está falando conosco. Porque ali no deserto havia várias sarças que incendiavam. Mas ele conseguiu ver que ali havia uma coisa diferente. Ele viu que ali era uma manifestação do poder de Deus. Ele entendeu. E o próprio Deus disse: eu sou o que sou. E você irá lá e dirá: o eu sou me enviou. Porque ele era o único Deus e ele estava se revelando a Moisés. E Deus quer se revelar a você e a mim. E nós temos que estar com o nosso coração aberto para entender quando Deus quer se manifestar a nós. Deus quer ter uma história com cada um de nós. Deus quer ter uma história comigo e com você. Como ele teve na vida de Moisés, uma história. E a gente vê que Moisés, ele foi para aquele palácio, não mais para ser um escravo, mas ele foi para ser um príncipe. Porque escravo não liberta escravo, mas príncipe tem o poder para libertar escravos. E quando nós vamos ao Senhor, nós nos tornamos príncipes e não mais escravos. E aí podemos libertar através do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós precisamos ter uma revelação de quem Deus realmente é na nossa vida. Nós precisamos ter uma experiência verdadeira e genuína com Deus na nossa vida. Precisamos conhecer o Deus verdadeiro sobre nós, sobre nossa vida. Você já teve a sua experiência com Deus? Você já teve? E isso você só vai ter com a intimidade com Ele. Com a aproximação a Ele. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima dEle, Ele se revela. Deus se revela àqueles que são íntimos a Ele. E Deus quer se revelar a você. Deus quer se mostrar a você. E ali começou uma grande obra na vida de Moisés. Volte lá agora. Volte agora lá, porque você vai libertar aquele povo da escravidão. Você imagina, irmãos, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Toda a riqueza, todo o luxo, todo o conforto. Para ir para um deserto, para viver lá como nômade. Mas esse era o propósito de Deus na vida dele. E ele entendeu, Deus não me quer aqui nesse palácio. Deus não me quer nesse conforto. Mas Deus quer me revelar a sua glória e o seu poder. Porque às vezes quando a gente não tem uma revelação de quem Deus é, talvez aquele ambiente nos contamine. Ah, aqui é muito bom, é aqui que eu vou ficar. Mas qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Eu quero entender qual é a vontade de Deus. Como nós aprendemos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Talvez nós estejamos na boa, mas Deus tem agradável e tem a perfeita vontade dele sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso quando conseguimos entender qual é a vontade de Deus para nós.
E ali no Egito era um país idólatra. Eles adoravam vários deuses, eles faziam estátuas, e ele cresceu ali naquele meio. Mas aquela chama ardia no coração dele. E saiba que quando você fala do amor de Deus para os seus filhos, quando você traz a escola dominical, aquela chama está dentro deles. E quando eles crescerem, aquela chama vai arder dentro deles e eles vão permanecer. Porque ele passou um período grande, mas ele não se contaminou ali. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham algo dentro dele que quando eles chegaram à Babilônia, eles não se contaminaram. Num lugar podre, num lugar sujo, mas eles continuaram fiel ao Senhor, porque o que eles carregavam era maior do que tinha na Babilônia, era maior do que tinha no Egito. E Deus falou: você está na minha presença e eu vou me revelar a você. E quando nós estamos à presença do Senhor, Ele quer se revelar a nós. Aleluia. E uma coisa que rege o mundo, né, irmãos? A gente sabe, desde os tempos antigos, é o poder, a riqueza e o conhecimento. Isso que rege o mundo. Porque as pessoas, elas lutam pelo poder. Né? Um país quer ter mais poder bélico, quer ter mais arma, quer ter mais riqueza. Um país quer ter mais conhecimento, quer descobrir o que cura o vírus, o que é. Tudo gira em torno disso. Desde o começo do mundo. E hoje em dia não é diferente. Gira tudo em torno disso. Poder, riqueza, conhecimento. Poder, riqueza e conhecimento. Mas a palavra do Senhor diz: ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Mas essa não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do Senhor, que se revela: eu sou o que sou. Eu sou. Aleluia. Deus quer se revelar a nós, irmãos. Deus quer se revelar: eu sou na sua vida. Porque às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. Às vezes a gente acha assim: nossa, eu nasci nessa família. Eu tenho essa situação na minha vida. Parece até que Deus perdeu o controle. Mas tudo não é em vão na nossa vida, sabe? Onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, era lá mesmo que Deus tinha um plano, que Deus tem um propósito. Como na vida de Moisés, muitas crianças, muitos meninos foram jogados ali no Nilo, morreram. E ele foi ali naquele cestinho e foi para onde? Bem na casa do inimigo. O inimigo querendo matar ele, e ele lá, escondido, junto com o inimigo, junto com o faraó. O maior inimigo de faraó, que depois iria tirar o povo de lá, estava lá junto com ele. Porque quando você é cuidado por Deus, não importa o lugar onde você esteja, o eu sou se revela a você, aonde você estiver. E ali aquela sarça ardente significa o Espírito Santo que tem que queimar sobre as nossas vidas, em nós, todos os dias. O Espírito Santo do Senhor tem que queimar sobre nós. Aleluia. E quando ele vê aquela visão maravilhosa, ele começa a ter um relacionamento com Deus. E diz que Moisés falava com Deus face a face, como se fala com um amigo. Imagine se conversar assim com Deus. Mas aquilo que ele falava com Deus, já chegou um momento que ele falou: mostra-me a tua glória. Mesmo sendo íntimo de Deus, ele falou assim: eu quero mais. Eu preciso de mais. Fala lá. E Moisés conversava com Deus como se conversa com um amigo. Que gostoso, né? Essa intimidade com Deus, face a face, como se fala com um amigo. E ele falou: mas mostra-me a tua glória.
E às vezes a gente se converteu há bastante tempo, a gente já aceitou Jesus, a gente já foi batizado com o Espírito Santo, a gente fala com Deus, então tá bom, e a gente para por aí. Mas ele já era tão íntimo de Deus, e ele falou: ainda quero ver a tua glória. Eu quero mais. E nós nunca podemos estar satisfeitos. Nós sempre temos que buscar mais da glória, da presença de Deus nas nossas vidas. Buscar por esse Deus. Nunca estar satisfeito. Eu já senti um dia, eu falei em línguas. No ano de 1900 e bolinha, eu falava em línguas. Não! O Senhor quer renovar a sua vida. Ele quer se revelar a você. Basta que você procure ser íntimo dEle. Aleluia! E Deus, Ele quer um relacionamento com nós. Um relacionamento diário, um relacionamento de intimidade, de pai, de filho, de esposa e esposo. E a nossa intimidade com Deus, ela é assim, né? Deus Todo-Poderoso e nós. É uma ligação. Quando oramos, quando lemos a palavra do Senhor, há uma ligação entre nós e Deus. E nós ouvimos quando Ele fala conosco, quando Ele fala ao nosso coração. Vocês já ouviram Deus falar com você, irmãos? Você já ouviu a voz de Deus falando com você ou você nunca ouviu? Às vezes você quer ouvir uma voz assim: eu sou Deus. Mas às vezes você está assim, você escuta assim, sabe? No seu coração você sente aquele negócio assim, parece que o seu coração acelera. Aquela presença. E às vezes a gente tem que aquietar o nosso coração para a gente sentir essa presença do Senhor. E Ele quer uma ligação conosco na horizontal. Na vertical, nós buscando a face dEle, nós buscando a face dEle, nós buscando a presença dEle, querendo intimidade com Ele, lendo a palavra, estando ali na vertical, sempre em contato com Ele, é lavando a roupa, é lavando a louça, é varrendo a casa. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Oh, Senhor, eu Te adoro. Eu gosto que as meninas vão cedo para a escola, eu aproveito. E eu fico lá fazendo serviço, coloco pregação, coloco louvor, escuto. Daí, às vezes, eu gosto de uma coisa, eu mando para um, mando para outro. Fico mandando para todo mundo. Não sei se todo mundo... Mas e a gente vai sendo tocado por Deus. E quanto mais você busca a presença de Deus... Acho que eu não busco nem um terço. Mas a gente tem que buscar a presença dEle. Esse contato diário com Ele é muito bom, é muito gostoso. Porque a gente se sente fortalecido. A palavra do Senhor diz... Aquele que é fraco, diga: eu sou forte. Porque naqueles momentos mais difíceis, mais atribulados da sua vida, o Senhor faz você ficar forte, faz você lembrar das palavras, faz você lembrar daquilo que Ele tem falado ao seu coração. Então você tem que estar atento para ouvir Ele dizendo: eu sou, não temas, eu sou. Porque Ele é autossuficiente e a gente é cheio de querer explicação. Oh, Deus, me explica como é isso, porque eu não estou entendendo. Ele fala: eu sou o que sou e vai em meu nome, e não explica nada. A gente quer um monte de explicação. Senhor, me explica isso, eu não estou entendendo. Mas Ele não dá explicação, Ele fala: eu sou o que sou, eu sou o suficiente, basta. E a gente só confia porque Ele é todas as coisas, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é tudo em nós. Aleluia. E isso é muito bom, né? Quando a gente tem um relacionamento vertical com Deus. E quando é na horizontal, né, irmãos? Quando é com as pessoas, aí já fica mais difícil, né? Porque assim é fácil. E assim? Porque Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, para que a gente aprenda a viver assim, ó. Porque às vezes assim é tão fácil. É só dobrar os meus joelhos, é só abrir a palavra, mas assim é tão difícil, né? A gente negar a nós mesmos em favor
do próximo, a favor do outro, a favor das outras pessoas. Como é difícil isso. Mas Deus fala, tenha um relacionamento comigo assim, porque eu vou te ensinar a ser assim, a poder viver com pessoas, a poder suportar, a poder amar, a poder ser uma pessoa melhor. E aí ele volta lá para o Egito, para resgatar o povo da escravidão. Porque agora ele falou, eu sou comigo. E agora eu vou porque o eu sou me enviou. E quem que ele dá de cara de primeira? Faraó. E a gente vê, né? E lá fala, e Faraó endureceu o coração. E Faraó endureceu o coração. E você vê que Deus cada vez manda aquelas pragas. Era o Nilo, que era o lugar onde eles se apoiavam. O Nilo era o lugar onde eles plantavam ao redor. E era o lugar de onde vinha o sustento deles. Então Deus transforma o rio em sangue. E eles se apegavam na rã. Então vocês vai vir praga de rã. Tudo que eles se apegavam, que não era Deus, Deus mostrou para eles. Porque eu sou. Eu sou. Então tudo aquilo que eles se apoiavam, os egípcios se apoiavam, até que chegou na morte dos primogênitos, que seria o próximo faraó. Aí Deus foi mais longe e mata todos os primogênitos, para eles verem que no que eles se apoiavam não era Deus. E a palavra do Senhor diz que nós temos que se apoiar em quem? No eu sou. É nele que nós temos que se apoiar. Porque eu falei, o mundo, o que rege é o poder, a riqueza e o conhecimento. Mas é só vir um vírus que todo mundo perde as estribeiras. É só vir algo. E todo mundo já não tem mais poder, já não tem mais conhecimento, já não tem mais nada. E aí a gente vê o quão pequeno somos diante de um Deus tão grande. E que se não é a graça, a misericórdia, o poder, a virtude dele, o que seria de nós? E se acredita, irmãos, que o povo de Israel, eles moravam em uma cidade que chamava Gósen. E o povo egípcio do outro lado. Na casa dos israelitas, tinha água pura, não tinha rã, não tinha piolho, não tinha nenhuma praga. E quando foi trevas na casa dos israelitas, havia luz. Porque eu sou guardado e sou protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Nós somos guardados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa confiança, nós não podemos ir aqui na igreja e falar, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor. Mas e quando é os problemas, as dificuldades, eu já entro em desespero. E agora, meu Deus, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveria peste, terremotos, maremotos, país contra país, guerra. Não é nenhuma novidade, irmãos. Não é novidade. Tudo isso já está aqui. Se os cientistas soubessem de muitas coisas que eles ainda estão tentando descobrir, já está a resposta aqui. Eu não sei se é Isaías que fala que a terra era redonda, né? Eu não lembro que profeta que fala. E até eles descobrirem isso, demorou quantos anos? E a Bíblia já falava do círculo da terra. Então, todas as respostas estão aqui. Eu sou. Eu sou. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus que pode todas as coisas em você, para você, com você. E aí,
Moisés vai lá para tirar aquele povo daquele lugar, para levar para uma terra prometida, para um lugar. E hoje nós estamos no tempo que nós estamos no deserto, mas nós estamos indo para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. A palavra de Deus diz assim, que lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá clamor. Lá diz que Deus será a nossa própria luz e que há uma árvore da vida onde nós comeremos o fruto da vida e que há um rio que corre do trono de Deus, que é saúde para todas as nações, essa árvore da vida. Então, irmãos, é isso que nos aguarda, é isso que nos espera. E o eu sou quer se revelar a mim e a você. Não importa se seu bisavô tinha uma experiência com Deus, não importa se seu pai teve uma experiência com Deus, está na hora de você ter a sua experiência com Deus. Está na hora de você e Deus. De você entrar no seu quarto e falar, Deus, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Eu estou vendo sarça queimando, é o seu poder, é a sua glória. Então se revela a mim que eu quero saber. Eu quero entender você. Eu quero conhecer você, Jesus. Como aquele hino diz, eu quero conhecer Jesus. Porque você ainda não conheceu. A gente conheceu um pouco assim, mas Ele tem muito mais para se revelar a nós, muito mais para se revelar, como Ele se revelou àquele povo no deserto. Vamos abrir as nossas Bíblias agora lá em Hebreus. Hebreus fica lá no finalzinho. Aleluia. Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz aqui, irmãos. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Aleluia! Ele conheceu o poder do eu sou. Ele conheceu o poder desse Deus. Irmão, como que esconde uma criança? Como que você faz uma criança não chorar? Por 3 meses eles conseguiram esconder uma criança. Como que você esconde uma criança, irmãos? Pense bem. Esconde o Isaac. Aí se esconde, é capaz de virar a chorar. Mas Deus fazia as pessoas não ouvirem o choro dele. Ou Deus tampava a boca dele, que ele não chorava de jeito nenhum. Porque 3 meses os pais dele conseguiram esconder ele.
Porque não é Deus, irmãos. Já era o trabalhar de Deus na vida dele. Então, às vezes, as coisas pequenas da sua vida, que você acha que é pequena, já é o trabalhar de Deus por aquilo que Ele tem para você. Já é o trabalhar dele. Aí quando a gente chega lá para frente, a gente fala, olha, era Deus que estava me livrando, era Deus que estava fazendo isso, e eu nem sabia que era Deus, eu nem conhecia Deus, mas Ele já cuidava de mim. E aí esconde Ele. Aí, eles viram que ele era um menino formoso, e eles não temeram o mandamento do rei, porque eles podiam correr o risco de ser descoberto, de matarem o pai e a mãe dele, o pai e a mãe de Moisés, mas eles não temeram o mandato do rei, porque quando você tem uma promessa de Deus, o seu Moisés, você não vai temer nada, você vai falar, eu vou carregar o meu Moisés, eu vou carregar porque foi Deus que me deu, nada vai tomar minha família, nada vai tomar aquilo que Deus me deu, foi Deus que me deu, aleluia. E daí Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Imagina, irmãos, será que eu e você faríamos isso? Se dessem para nós as maiores riquezas, falaram, ó, você vai morar aqui, você vai no spa todo dia, você vai ter que, olha, você vai ter carrão, ó, você vai poder viajar todo. Ah, é para já. Já nem vou mais na igreja. Já vou abrir mão de tudo. Porque é muito bom o que estão me oferecendo. E ele morava no palácio. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Porque ele falou, o eu sou me mandou. E o que ele tem para mim é muito maior do que riquezas. Porque o mundo gira em torno do conhecimento, da riqueza e do poder. Mas eu não quero esse poder do mundo. Eu quero o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a glória de Deus. Eu quero isso. Porque isso não tem preço. A manifestação de Deus não tem preço sobre a minha vida. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aí a gente acha que a gente sofre demais, que a gente tem muito percalço na vida, tem muitas coisas horríveis acontecendo com nós. Ele escolheu isso e nós escolhemos, muitas vezes, ser crucificado com Cristo. Sofrimento, tristeza, muita coisa. Sofrer por amor a Jesus, devemos escolher isso. E Ele escolheu. Eu prefiro ficar com o meu povo e sofrer do que ter um momento como o Faraó, viver no pecado, viver adorando outros deuses, porque eu conheci o eu sou e é isso que eu quero para a minha vida. E nós que estamos nesse caminho não tem mais como voltarmos atrás. Aleluia! Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele foi para o deserto, ele foi sofrer. Ele começou com uma intimidade com Deus. E depois, como que ele foi ser experimentado, irmãos? Você ir no deserto com um monte de gente na sua cabeça o dia inteiro. Ai, não Moisés, não tem água. Ai, Moisés, não tem pão. Ai, Moisés, a gente quer carne. Ai, Moisés. Ai. Imagine. Aí que ele foi ver o quanto preparado ele estava para aquilo que Deus o chamava. Porque diz que homem que tinha um temperamento calmo. Imagina, irmãos, é só Deus para fazer isso. Então Deus que nos chama também nos capacita aquilo. E quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Deus, eu quero, então somos transformados. Nós entramos na vertical com o Senhor. Então Ele nos prepara para vivermos o horizontal, que é vivermos em comunhão com as pessoas. Porque se é eu, irmãos,
Volta para o Egito então, vai. Pode ir embora e, né? Se é você, o dia inteiro falando na cabeça dele. Mas ele tinha um chamado de Deus. E quando a gente tem um chamado de Deus para algo, Deus irá nos capacitar para aquilo. E quando temos intimidade com Deus e pedimos: Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor for à minha frente, eu vou conseguir. Porque ele sabia que ele teria uma recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele ficou firme, como vendo o invisível. Nós temos uma promessa, que é o céu, é uma terra prometida. É invisível para nós. Mas nós vamos ficar pela fé firmes até o fim. Aleluia! Glória a Deus. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. O sangue de Jesus é que guarda a nossa casa. A palavra do Senhor diz: venha a nós o teu reino, faça a sua vontade. Nada vai acontecer conosco que não for da permissão de Deus. O Cristiano Barroso pregou aqui: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que... Você tem amado a Deus de verdade mesmo, irmãos? Uma palavra que tocou muito eu esses dias, e eu fiquei assim, sobre Deus ser santo, que há uma separação entre o santo e o profano. O santo é o separado, é o puro, é aquilo que é imaculado, o santo. E o profano é o que está fora de Deus e contra Deus. E quantas vezes a gente tem sido profano com as coisas de Deus, com a ceia, com a casa de Deus, com tantas coisas, santo e profano. Eu falei: meu Deus, isso é muito forte. A gente não pode ser profano com as coisas de Deus, irmãos. É um peso de muita responsabilidade sobre nós. Falei: Deus, nós não podemos ser profano com as coisas de Deus. Aí fala que ele passou o sangue ali, porque foi dada uma palavra: passe o sangue nas portas, porque vai vir o anjo da morte que vai matar. E ele fez o que? Eles fizeram o que? Eles cobriram a casa deles com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro. E às vezes a gente faz tão pouco pelo sangue de Jesus. Participa da ceia uma vez a cada... Porque eu não estou preparado. Então vamos nos preparar, porque é tudo muito santo. Aleluia! Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Depois daquele encontro dele lá com aquela sarça, com a manifestação de Deus sobre ele, não parou mais. E ele foi sendo cada vez mais íntimo de Deus, mais íntimo de Deus, mais buscando a presença de Deus. Não é só um culto numa quarta-feira, irmãos. Não é só um culto no sábado ou um culto no domingo. Não é isso. Não é uma oração de 1 minuto para comer uma comida. Deus, eu agradeço por essa comida, amém. Deus, eu estou com sono, amém. Guarda todo mundo, amém. Estamos, muitas vezes, nos tornando profanos e nem estamos percebendo.
sede santo como eu sou santo. Temos que voltar. Deus, aonde eu estou errando, eu quero ver a tua glória. Aonde, Deus, eu tenho profanado o teu nome? Onde eu tenho profanado, Deus, me perdoa. Eu não quero profanar mais. Eu quero ver a tua glória. E Ele vai dizer para você: eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo. Tudo, tudo, tudo. E Deus não fica se explicando, Ele fala para você: eu sou. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou. Ele é. Mas não adianta você saber só que Ele é. Eu sou? Ah, Deus é. Você tem que experimentar isso aí. Você tem que experimentar o eu sou aqui dentro. Porque Moisés falava com Deus face a face. E a gente nem fala face a face ainda. E a gente já parou. Tá bom. Já tá bom. Eu já estou cheio, já tá bom. Não. Eu falo face a face. Mas eu quero ver a tua glória. Eu quero estar na boa, na agradável, mas eu quero um dia chegar na perfeita vontade de Deus para mim. Amém. E Ele conseguiu tudo isso, vocês viram? Pela fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. De conhecer a palavra de Deus. De entender a palavra de Deus. De amar a palavra de Deus. Não de deixar lá. Ou abrir nos Salmos. É de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então Ele irá se revelar a você como eu sou.